alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Olá, seja bem-vinda, Jussilma. Glorita, hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre a importância de buscar soluções naturais em meio a esse cenário que a gente está vivendo aqui da pandemia, tá bom? E eu vou convidar a Glorita, que é psicóloga e também é mãe, para conversar um pouco com a gente. Enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, clica nesse aviãozinho aí no cantinho direito embaixo e manda para todo mundo que vocês sabem que tem criança, que tem lidado com algumas questões agora durante a pandemia, tá bom? Então envia o aviãozinho aí pro pessoal e a gente já vai começar a nossa conversa. Escolhe um óleo essencial da sua preferência, pode ser um blend, um mix que você já fez. Pode passar nos pulsos, pode pingar uma gotinha nas mãos pra gente inalar, tá bom? Pronto, já enviei para a Glorita agora, só estou aguardando ela entrar e a gente já vai começar o nosso bate-papo sobre as crianças e os óleos essenciais. Para quem não teve a oportunidade de assistir a primeira live, ela ficou salva, tá bom? E a gente fala sobre as diretrizes de diluição. Olá, Glorita! Oi, tudo bom? Tudo bem? Joia! Prazer estar Seja aqui com bem-vinda! vocês. Muito bom. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Porque a minha internet às vezes me deixa na mão com o Instagram para fazer live. Tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo a Glorita bem? Eu tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo certo para mim aqui. Você tá conseguindo me ver e me ouvir também? Também, estou te ouvindo bem, tranquila. E eu escolhi, já que a gente vai falar sobre soluções naturais, escolhi inclusive fazer essa live aqui na varanda, porque eu fiz uma meditação antes de me preparar para o nosso encontro, porque esse encontro é muito especial para mim, porque ele tem tudo a ver com o meu processo de autocuidado, né? E aí eu tive um insight durante a meditação que eu preciso compartilhar com você. Claro. Exatamente há um ano atrás, quando já tinha estourado a pandemia, eu fui atrás do óleo essencial do bergamota, que é considerado o óleo da felicidade, porque eu estava me sentindo muito para baixo. E naquela ocasião eu estava enfrentando o fechamento do meu consultório, que era presencial. Para quem não me conhece, meu nome é Glorita Cajati, eu sou psicóloga e atuo no Rio de Janeiro. Naquela época eu fazia atendimento exclusivamente presencial e eu estava com um consultório fechado e aquilo me trouxe uma grande tristeza. E aí eu encomendei um óleo de tangerina para mim, para me dar de presente de Páscoa, e eu me dei conta que amanhã é sexta-feira santa e domingo é domingo de Páscoa, então vai completar um ano que eu entrei nesse universo do óleo essencial. E aí eu até quis colocar aqui o meu colar, que é um difusor. Para quem não conhece, esses colares ajudam a gente a permanecer inalando o perfume. E aí a gente coloca um pedacinho de algodão dentro do buraquinho no perfume, coloca uma, duas gotinhas e aquilo te ajuda a manter o ânimo. E por ser um óleo cítrico, que é rico em limoneno, aquela tristeza, aquele desânimo foi embora. E menina, você que me conhece pelo campo lá das mulheres empreendedoras da BPW, bateu um estalo em mim
eu me reconectei com essa energia criadora de transformação e transformei a crise em criatividade. E hoje eu estou com um consultório online, atendo pessoas de diversos lugares, inclusive fora do Brasil. Tenho paciente em Dubai, tenho paciente na França. Então, assim, o meu horizonte se expandiu, mas foi muito importante eu cuidar do meu emocional para que eu pudesse estar cuidando não só da minha carreira, mas também da minha família. E aí a gente vai entrar nesse capítulo, porque a busca do óleo, em primeiro lugar, foi para a mulher Glorita, que estava passando por uma dificuldade. E no momento que eu conheci o óleo e fui iniciada por duas terapeutas maravilhosas, Sônia Mazeto e Tabata Mazeto, eu me aprofundei, busquei esse catálogo aqui que tem os principais óleos essenciais e fui atrás de soluções naturais para a minha família. E é óbvio que, como toda mãe, a gente quer ver o nosso filho feliz, né? Então, como eu já estava cuidando de mim, já estava me sentindo bem, eu fui atrás de coisas que pudessem melhorar a vida da minha filha, que também estava sendo impactada pela pandemia, tendo que, do dia para a noite, trazer a escola inteira para dentro de casa, né? E se adaptar às tecnologias, se adaptar a uma rotina fora de uma rotina. Então, a gente usou os óleos essenciais e continua usando nesse sentido. Mas aí eu quero passar a palavra para você conduzir, né? Que eu queria muito compartilhar essa história do óleo essencial, está completando 1 ano na minha vida. Ai, obrigada por compartilhar. Eu lembro quando a gente fez a nossa primeira reunião e falou dos olhos para você e tudo mais. E você até falou, depois a minha filha vai adorar, ela vai querer ficar usando, fazendo propaganda e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho dela também aqui, né? Então, obrigada por compartilhar e é uma alegria ter você com a gente já durante 1 ano e eu espero que fique mais, né? Daqui para frente. Com certeza. Então, para quem não conhece, a Glorita já acabou de contar um pouquinho da história dela, né? Ela é psicóloga, atua bastante, principalmente agora na internet. Eu já conheci ela na pandemia, então eu já vi ela assim nos grupos, no SOS Emocional, e aí a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje em uma das perguntas. Mas eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua princesa. Quantos anos a sua filha tem, né? Porque hoje a gente vai contar aqui algumas experiências dessas duas alquimistas, aventureiras, né? Vocês já perceberam que a Glorita ela é muito experiencial, ela é uma pessoa que cativa a gente. Então, queria também que você contasse um pouquinho da sua filha pra gente. Claro, conto sim. Eu tenho uma filha que hoje está com 13 anos. No período da pandemia, ela estava com 12. E ela tinha acabado de entrar numa escola nova. E nessa escola nova, ela ia ter os desafios de escola nova, que sempre é um desafio para o jovem, né? E, além disso, a questão de ser uma escola bilíngue, onde ela ia aprender conteúdos que ela estava habituada a aprender em português, e iria ter que aprender em inglês. Então, assim, apesar dela sempre ter estudado inglês, aquilo sempre gera uma mudança e um pouco de ansiedade, porque ela ia passar a dar todas as matérias em inglês, inclusive a própria matemática. E aí, com a questão da pandemia, essa novidade da escola nova, ela, digamos assim, ela subiu um degrau, porque virou a novidade da escola nova com a novidade da escola nova dentro de casa. Nossa, é muita coisa ao mesmo tempo, hein? E aí, nesse processo de autocuidado, como eu disse, eu iniciei as minhas experiências com óleo com o bergamota. Mas foi muito fácil para mim ir expandindo as experiências. E o segundo óleo que eu fui atrás foi o do lavanda. Porque enquanto o bergamota ele traz energia, o lavanda traz o relaxamento. Então, uma das coisas que eu me preocupava muito no cuidado da minha família, e aí eu posso dizer que eu cuidei da minha família, não só da minha filha, mas também, inclusive, do meu marido, foi do uso da lavanda para a hora de dormir. Então, como eu estava recomendando para os meus pacientes, e no SOS Emocional, para o grupo que eu atendo,
eu recomendava a lavanda como uma forma de tranquilizar a sua mente e o seu corpo para que você pudesse relaxar e ter condições de dormir. Porque como a pandemia trouxe muitas incertezas, medos, angústias, muitas pessoas estavam tendo queixas de insônia. E como as pessoas estavam, de repente, de uma hora para outra, tendo uma rotina mais acelerada e depois ficou mais tranquila, porque muita gente ganhou dias, né, para não fazer nada. Então, não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, ficava vendo série, dormindo até tarde. E aí eu trouxe a lavanda para ajudar na hora de dormir e criar uma rotina. Então, quando chegava naquele horário que eu colocava como o horário limite para estar acordado, eu ia no quarto dela, fazia massagem na sola dos pés, usando o óleo de coco fracionado. Então, eu botava mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, umas 5, 6 gotas desse óleo na palma da mão e 1, 2 gotas de lavanda. Então, eu flexionava uma mão na outra e fazia massagem na sola do pé esquerdo, direito, e depois passava o óleo essencial puro, até mesmo puro, nos punhos e nas têmporas. E aí a gente fazia aquela prece, a oração da hora de dormir, e o negócio funcionava, que é uma beleza. Então, assim, o meu marido vendo isso, ele também quis a massagem para ele, e eu fazia a massagem na sola dos pés dele. Então, assim, eram coisas que traziam essa paz, e até a rotina que estava fora de esquadro, uma rotina sendo retomada, né? Sim. Porque a gente não sabia o que ia fazer durante o dia, em muitas situações, mas pelo menos a hora de dormir a gente tinha como um marco. E essa prática ajudava a fazer aquele gatilho, do tipo assim, sentiu a lavanda, preparou a limpeza, né? Porque para você receber a massagem, você tem que estar limpo e tal, ter tomado banho. Então, assim, era uma coisa que ia emendada na outra e ia te dando... O ritual do sono, né? Ia te dando essa referência de que estava na hora de dormir e descansar, porque era o momento certo para aquilo. Então, a lavanda foi a primeira experiência que a sua filha teve com os óleos essenciais? Foi a primeira que ela teve, e é importante comentar com vocês uma coisa que as mamães têm que ficar de olho, que é o número de horas que os jovens e as crianças passam na tela. E que esse número excessivo, pela gente estar em casa e estar estudando online, precisa ser cortado, né? A gente precisa dar pausas e intercalar atividades na tela com atividades sem ser na tela, de preferência usando o corpo, etc. e tal. E aí, o que eu percebi? Teve uma vez que veio uma amiga da minha filha aqui em casa e que ela dormiu aqui. E como ela estava com o hábito de usar as telas de forma, assim... ilimitada, quando chegou a hora da família dormir, ela não estava ainda com o organismo preparado para dormir, porque ela estava habituada a dormir mais tarde na casa dela. E aí, o que eu fiz? Em vez de eu ficar acordada, eu mostrei para ela que tinha um jeito de cuidar do sono. E aí, eu e a minha filha passamos óleo essencial na gente para ela ver e demos o potinho para ela passar nela. Então, ela fez a conchinha, respirou. Eu pedi para ela deixar o celular carregando longe do quarto para que ela não ficasse com a ansiedade de que se estava entrando mensagem ou não. Ela aceitou a proposta e ela conseguiu dormir mais cedo do que é habitual na casa dela. Então, assim, é importante dar esse relato, porque mostra que mesmo a pessoa não tendo aquilo estabelecido na rotina, só de você dar uma chance para mudar o seu padrão, o seu estilo, você já recebe os benefícios. Então, ela pode ficar mais calma. E, para quem não sabe, quando a gente inala o cheiro do óleo essencial, e esse óleo essencial é um óleo de qualidade, de pureza, certificado, o que acontece? Em 30 segundos, ele dispara o seu sistema límbico e começa a distribuir
uma série de química no teu organismo que faz com que você receba os benefícios do óleo que você estiver inalando, e que no caso da lavanda, as características próprias dessa flor, elas estão relacionadas a um relaxamento físico e mental. Então, Sim, inclusive, algo que é muito interessante, ontem eu fiz uma live sobre o aroma das emoções, né? E essa é uma dúvida das pessoas. Ah, mas eu tomo remédio para dormir. Ah, mas a minha filha é muito ansiosa. Não vai dar tempo, né? Não vai funcionar, porque coisa natural demora. E como você falou aí, em 30 segundos o óleo essencial já fez um efeito, já disparou o seu sistema límbico, já trabalhou ali o GABA, e o seu corpo está, então, tentando trabalhar com essa produção, esse equilíbrio emocional. E a gente sabe, principalmente nós que estudamos a psicologia, às vezes as pessoas acham que o que começa na mente, o problema dela é só mental. Gente, nada que começa na mente termina na mente. O seu corpo, ele é um reflexo do que se passa na sua mente. Então, se você está com a mente ansiosa, o corpo ansioso, agora vamos pensar o contrário. Se eu consigo um aroma que acalma a minha mente, como é que é a consequência disso no meu corpo? Consequentemente, eu também consigo acalmar o meu corpo. Então, é incrível, assim, essa relação que tem. E você, como psicóloga, Glorita, tendo essa noção da busca de ajuda que as pessoas têm passado, né? Qual é a importância para você de nós buscarmos soluções naturais antes de nos desesperarmos, né? E entender que tem algo ali que é simples, mas que pode ajudar em momentos como esse, de pequenas crises que acontecem no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Uma mãe fala assim, minha filha não dorme, ela não quer dormir, ela fica ansiosa, e aí a filha chora, enfim, e para não ficar nessa crise toda, eu deixo ela no celular. Então, qual que é a importância da gente entender que tem pequenas soluções para isso? bem, é importante você, primeira coisa, manter a sua calma interior. Porque como é que você vai poder ajudar alguém a dormir estando nervosa ou estando estressada, né? Você precisa ter a sua calma interior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que têm filhos que mãe feliz, filho feliz. Então, o autocuidado é realmente uma questão de primeira necessidade, né? E a pessoa incorporando esse conhecimento, ela vai ter muito mais facilidade de poder ajudar o outro em qualquer desafio que o outro esteja vivendo. Às vezes até mesmo um desafio de vida e morte. Por exemplo, essa semana eu atendi uma mãe de uma filha de 3, 4 aninhos, que a filha dela teve uma convulsão e ela teve que sair para o pronto-socorro, e o quanto que foi importante o trabalho emocional para ela poder sair da zona do medo de perder a filha, para que ela pudesse ter estrutura emocional para cuidar e buscar as soluções para aquela situação. Mas nem sempre as situações na nossa vida são alarmantes como uma convulsão. Às vezes as situações são pequenas, mas nós entramos num estado de alarme que faz com que a gente tema o futuro e se preocupe com pensamentos ruminantes de que algo muito ruim pode acontecer. E às vezes a gente busca uma solução que eu costumo dizer que é como se fosse assim, uma bazuca para matar uma formiga, né? Então fica um negócio meio desproporcional. E essa ênfase que a Tabata está trazendo aqui das soluções naturais é justamente para que você tenha mais recursos, para que você não precise ir logo para a bazuca, que no caso seria, vamos supor, um antibiótico ou uma vacina, ou, né, uma coisa. A gente tem um propósito de conhecer uma gama de ferramentas, e os óleos essenciais têm essas ferramentas. E eles facilitam o nosso processo de busca de cuidado, porque durante a pandemia, isso foi uma coisa que eu notei muito na vida das minhas pacientes e na minha vida. Todos os médicos, para consultas corriqueiras, deixaram de prestar o seu atendimento, porque eles ainda não estavam habituados ao teleatendimento. Então, muitas pessoas que quando se deparavam com uma crise, recorriam logo a um médico de família, alguma coisa assim, tiveram que se virar sozinhas. Uma das enfermidades que
pandemia, que eu até tive chance de dar uma entrevista na televisão sobre as enfermidades dermatológicas, né? E aí, nesse período, as pessoas não estavam podendo ir no dermatologista. E como é que elas iam poder cuidar delas, né? O quanto que o recurso natural é importante para a gente estar se cuidando e poder estar buscando essa solução mais natural. E aqui em casa, eu passei por uma experiência que eu queria compartilhar, que fez com que até a minha filha tivesse que faltar à aula, que ela teve diarreia e vômito, e ela se sentiu muito mal. E eu lembrei do meu catálogo, né? Fui correndo lá para ver o que eu podia fazer para ajudar ela nessa situação. E aí eu recorri aqui à minha caixinha de primeiros socorros. Não sei se dá para vocês verem, mas é uma fofurice. E eu fui atrás de um óleo que é maravilhoso para as questões gástricas, que é o Zingeste. Então, eu pinguei o Zingeste na minha mão, junto com um óleo fracionado. Botei 1, 2 gotas, misturei com um óleo fracionado, fiz uma massagem na barriguinha dela. E nessa hora eu fiz as orações com ela, porque a gente tem desenvolvido a questão da inteligência espiritual. Então a gente acredita que quem tem uma religião, quem tem uma capacidade de desenvolver a sua espiritualidade, ela deve associar isso no trabalho da saúde, porque hoje as principais pesquisas mostram a importância da gente resgatar, né, a nossa espiritualidade no autocuidado e no cuidado da saúde. Tanto é que eu estou fazendo uma pós-graduação no Instituto Albert Einstein e a gente tem várias aulas sobre medicina e espiritualidade. Então eu estou falando isso aqui já como uma prática que pode ajudar vocês com uma solução natural, que é uma prece, uma meditação junto com a sua filha, com o seu filho. E assim nós fizemos. Ela recebeu o toque, que a gente também considera o toque algo terapêutico. Então, o óleo essencial é um convite para o toque, e o toque é curativo por si só, mesmo sem nenhuma química. Agora, imagina o toque com uma química apropriada. Então, eu deixei ela descansar, ela adormeceu, e ela dormiu cerca de umas 2 ou 3 horas. Foi até estranho, porque a minha filha não tem hábito de dormir à tarde. E quando ela acordou, eu achei muito bonitinho que ela falou assim: mãe, aconteceu um milagre, eu não estou mais sentindo dor nenhuma. E ela não voltou a ter o episódio da diarreia, nem do vômito. E isso foi muito bom para mim, como mãe, ter oferecido esse acolhimento para ela, porque envolveu a confiança dela em mim, envolveu a confiança dela, né, em Deus, na própria espiritualidade que ela já está desenvolvendo, e isso foi fantástico, assim, foi uma experiência muito bonita e que eu recomendo que as mães e os pais desenvolvam com os seus filhos, aproveitando o óleo essencial como um caminho para esse autocuidado que leva para o amor, né? Que leva para o amor próprio e para o amor ao próximo. Sim, eu tenho atendido algumas mães e elas têm me relatado muito, até com filhos adolescentes, assim, né? Ah, eu não consigo diálogo com meu filho, ele fica o tempo todo no quarto, porque ele estuda e depois joga videogame, e eu não quero falar para ele não jogar, porque é o único momento que ele tem ali de prazer, ele não pode sair e tudo mais. E eu falo isso para elas, né? Você vai levar esse óleo essencial aqui para você, e esse aqui você vai levar para o seu filho. Ah, mas o meu filho não vai pingar uma gota na mão e inalar. Meu filho não vai fazer isso, não. O teu filho não vai. Mas o teu filho não vai recusar uma massagem. Quando você chega dentro do quarto do seu filho, você fala o que para ele? Ah, eu nem sei o que falar. Às vezes eu fico lá na porta, eu quero entrar, mas eu nem sei o que falar. E por que você não entra e fala assim: filho, hoje eu vou passar um óleo aqui nas suas costas. Olha, é um óleo para massagem que eu estou experimentando. Quero ver o que você sente. Conta para mim. Ninguém recusa uma massagem. Um adolescente não vai recusar uma massagem. Então fala para ele: ó, toma o banho, lava o pé ali, que eu vou apertar aqui os pontos do teu pé. Tô fazendo um curso, tô olhando um vídeo na internet de reflexologia, vou apertar aqui e colocar esse olhinho. Então eu falo para elas: o óleo, eu acredito que não seja só o óleo, mas quando você associa o óleo
Ele é a oportunidade O para que óleo você possa ter esse espaço, né, de é, compartilhar isso com o seu filho, de ter esse momento. Então, o óleo ele pode ser o caminho que está faltando para você ter aquele momento com o seu filho. o óleo abre a porta, né? Exato. E ele E acaba você pode sendo uma associar ponte. ele. Ele, E eu falo também. Você pode associar no alimento, você pode associar na massagem, né? E eu acredito também, algo que você falou aí que eu achei muito importante, você falou, eu recorri ao meu livrinho e a minha farmacinha natural, que é a coisa mais fofa. E eu até anotei aqui. É como se na sua casa você tivesse uma caixa de ferramenta. E para quem é mulher e mora sozinha, eu morei sozinha por um tempo. Eu não tinha uma caixa de ferramenta, até porque eu nem sei usar ferramenta. E uma vez o meu chuveiro estragou. E ele começou a pingar, 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 aquele negócio lá caiu e aquela água. A primeira coisa que dá na nossa cabeça é desespero. Primeiro, porque eu não sei arrumar. Segundo, porque eu não tenho ferramenta. Então, eu acredito que quando você tem os óleos essenciais na sua casa, esse desespero, ele não te bate. Porque quando hoje, por exemplo, tem uma caixa de ferramenta aqui, e eu achava que era só meu marido que ia usar. Mas quando acontece alguma coisa, cai alguma coisa, a maçaneta, sei lá o quê, eu já vou lá na caixa de ferramentas, já sei o que tem que pegar e já vou resolvendo enquanto ele não chega. Então, eu não tenho aquele desespero de pensar o que é que eu vou fazer se alguma coisa acontecer com o meu chuveiro. Hoje em dia eu já fico mais tranquila. Então, eu acho que os óleos essenciais, eles são ferramentas de empoderamento para a nossa saúde mental também. Porque você sabe que se algo acontecer com a sua família, e foi algo que eu comentei na live hoje de manhã, você não precisa recorrer só aos óleos essenciais. Mas pense em uma criança que tem uma dor de ouvido de madrugada. Pensa no médico que fala que só tem consulta para a semana que vem. Então, durante esse momento, você vai poder ajudar a sua filha, o seu filho, e você não vai precisar entrar naquele desespero de pensar assim, gente, eu não sei como resolve e eu não tenho nenhuma ferramenta. Você Olha, pode até não saber como resolve. uma grande amiga médica, a doutora Cláudia, está aqui com a gente e ela é a favor das práticas integrativas de saúde. É uma honra ter você aqui, Cláudia. A gente está falando sobre Seja óleos bem-vinda. essenciais. Sim. Então, eu acredito que ainda vai te bater aquela questão de eu não sei como resolver, mas não vai te bater a segunda questão de que eu não tenho ferramenta. Então, você pode até não saber como resolver, mas você vai ter uma literatura simples e você vai ter uma ferramenta. E isso vai fazer com que qualquer mãe do mundo, e você agora sabe do que eu tô falando, porque você já tem os óleos essenciais na sua casa. Quando eu viajo, gente, eu coloco o meu potinho de óleos essenciais ali dentro da minha bolsa e eu me sinto super poderosa. Uma criança chora no avião, uma vez tinha uma criança do meu lado. E ela começou a chorar demais no avião, porque começou a subir e o ouvidinho dela sentia aquela pressão, sabe? E eu já rapidamente abri a minha bolsa ali e falei para ela, olha, eu trabalho com óleos essenciais, eu posso passar um olhinho de lavanda no pé do seu neném? Porque aí ele vai dormir, não vai sentir o desconforto. E a mãe, eu já vi que tava todo mundo, sabe quando fica todo mundo do avião assim? Porque além da mãe estar sofrendo ali com o neném, ainda fica todo mundo chateado que o bebê tá chorando, né? E ela super constrangida. Aí ela, ai, por favor, moça, por favor, porque ela não vai parar de chorar, foi a mesma coisa. E era um voo de 3 horas. Aí eu tirei a meia dela, passei o rolon em cada pezinho, ela devia ter uns 6 meses, bem novinha, e massageei o pezinho dela, né? Eu fiz a massagem, não deu 5 minutos, a bebê tava dormindo. E dormiu um voo inteiro. Quando a gente chegou em Maceió, ela falou pra mim, moça, me dá o seu cartão, por favor, porque eu não sei o que passou no pé da minha filha, mas eu quero. Então, eu acredito que é esse sentimento de estar num ambiente e saber que você pode colaborar. É algo tão simples, pode ser que não funcione, mas e se funcionar? Quanto bem você pode fazer, né? Verdade. Eu quero também saudar a Sabrina Bianchi, a nossa presidente lá da BPW Rio de Janeiro, que entrou aqui, e ela foi uma pessoa muito importante para mim na minha jornada, porque foi através dela que eu conheci as práticas integrativas de saúde. E para quem não sabe o que isso significa, é muito importante que vocês entendam que hoje o nosso Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, reconhece a aromaterapia como uma prática legítima para cuidar da gente. E não só
o aromaterapia, como o reiki, como as constelações sistêmicas e várias outras ferramentas que podem ajudar a gente nesse processo de autocuidado. E a Cláudia está até complementando aqui. Eu não somente sou a favor das práticas, mas sou terapeuta floral, aromaterapeuta e uso óleos essenciais e sou terapeuta holística. Ela é maravilhosa. E quando a nossa família ficou com problema, com medo de achar que estava com Covid, foi com ela que a gente ligou e fez um teleatendimento extraordinário para poder nos ajudar a lidar com essa situação tão desesperadora que o Covid tem trazido para nós, né? Gratidão, Cláudia. Seja muito bem-vinda. E algo que você falou aí do cuidado também, do autocuidado, né? Eu sei que você tem trabalhado e estudado muito sobre o autocuidado, né? Quem tem te acompanhado, e eu sempre dou uma olhadinha aqui, o seu trabalho desde o ano passado, que foi quando eu tive mais contato com você do SOS Emocional, onde você faz aqueles atendimentos no Zoom, o pessoal tira dúvida. Eu tive a oportunidade de estar com você lá no ano passado. E enquanto você estava nessa prática, né, você aprendeu várias formas de autocuidado, como você falou, o toque, né, desenvolver a espiritualidade e a percepção desse nosso estado emocional. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse autocuidado, né? O que é, qual é a importância disso no nosso dia e como que você viu a diferença de ter os óleos essenciais na sua rotina de autocuidado? Que eu sei que independente deles ou não, você desenvolveria essa rotina, mas como é que foi para você poder usar os óleos essenciais na sua rotina de autocuidado? Perfeito. Então, eu vou falar para vocês de uma forma bem direta e objetiva, porque eu acho que é importante vocês já saírem daqui com ferramentas que vocês possam utilizar. Tem muita gente que fala que conhecimento é poder, só que eu queria fazer uma reflexão com vocês. Conhecimento só é poder quando ele é posto em prática. Então, por exemplo, eu tenho essa farmacinha aqui de óleos essenciais já há um ano, mas se eu não busco o meu manual para poder buscar uma solução para a minha vida, eles vão ficar ali e não vão me proporcionar os benefícios, não é verdade? Então, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Eu já tinha o conhecimento de várias práticas que eu sabia que faziam bem e que toda vez que eu fazia eu me sentia bem, mas nem todas elas eu estava colocando em prática. E aí o que aconteceu? A pandemia foi um convite a esse retorno para dentro de si, para esse recolhimento, para a observação de como que eu estava e como que eu queria ficar. E no momento inicial da pandemia, eu estava lidando com um problema autoimune, tratando uma doença que estava me trazendo angústia, e eu investi nas práticas de autocuidado, nas práticas integrativas, e foi aí que eu me dediquei mais afinco nesse estudo, e hoje, inclusive, para quem não me conhece ainda no campo do SOS Emocional, eu estou levando o SOS Emocional para dentro do Clube de Negócios Brasil, que é uma plataforma onde tem vários cursos, e nós temos agora a mentoria, que foi desenvolvida nesse sentido. E essa mentoria foi com base nessa prática desse último ano que eu vivenciei para cuidar dessa doença e buscar a solução. E a solução começou com o meu óleo essencial do bergamota, que, para quem não sabe, ele também é o óleo não só da felicidade, mas também para tratamento de vitiligo. E eu comecei a usar ele no meu colar. E durante esse preparo de sentir o cheiro do óleo essencial, eu percebia que tinha que ser encaixado alguma coisa. E qual foi a coisa que foi encaixada nessa experiência? Foi unir a respiração consciente com a meditação. E aí eu fiz também uma capacitação, mergulho no campo da meditação. E agora eu estou fazendo do Mindfulness e estou utilizando aquela que a gente chama na área da psicologia, que é a redução do estresse através de 8 semanas, né, de meditação recorrente, e isso tem ajudado muito na regulação do estresse, porque o estresse que desencadeia as doenças. Então, se você aprende a meditar
usa o óleo essencial para ficar mais aterrado no aqui e agora, para a sua mente não vagar, o que acontece? Você passa a usar os benefícios daquilo que você experimentou na sua meditação para as outras áreas da sua vida. Inclusive, ontem, estudando para a minha pós-graduação, eu descobri uma coisa que para mim é óbvia agora que eu estudei, mas que talvez sirva de reflexão aqui para vocês. Vocês sabiam que a meditação aumenta a empatia e pelo fato de você aumentar o seu autoconhecimento e se aceitar você como você é, as suas limitações e desenvolver a compaixão, você se torna um ser humano mais pró-social, ou seja, mais relacionável, com mais capacidade de se relacionar com o outro. Então, o que eu quero dizer como profissional de saúde? Que quando você se cuida, não tem como você não cuidar da sua comunidade. Por quê? Porque você se torna mais empático, mais compassivo, mais tolerante. E o mundo está precisando disso, porque o mundo está em crise. As pessoas estão cada vez enfrentando mais conflitos, conflitos internos dela consigo mesma e conflitos externos dela com o outro. Daí a existência de tantas casos de violência doméstica, mas por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando, elas não estão tendo o amor próprio por si mesmo. Então, o autocuidado nada mais é do que a prática do amor próprio. E nós precisamos fazer isso por nós, isso não é egoísmo, nós precisamos de pausa, nós precisamos nos amar, porque somente por via do amor próprio é que você pode passar esse amor para a sua família e para as pessoas à sua volta. E aí eu quero relembrar, como a gente está na Semana Santa, de um grande ensinamento num dos livros mais populares do mundo inteiro, que é a Bíblia, que foi o mandamento que foi deixado por Cristo, que foi justamente o que ele considerava que era a solução para os conflitos humanos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que ele recomendou isso? Porque amar a Deus significa amar o Criador, né? E o Criador não vai criar ninguém imperfeito, porque ele criou algo que foi a imagem e semelhança dele. Então, quando a gente está com baixa estima, quando a gente está deixando de se cuidar ou enfrentando um quadro de depressão, de ansiedade, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para o alto. E alto pode ser, sim, olhar para o céu, olhar para o sol, como eu faço no meu hashtag, porque vocês sabem que eu sou a louca do girassol, né? Então eu amo girassol. Olhar para o alto é olhar para aquilo que tem de melhor no mundo, em você, para que você busque as soluções, para que você saiba dizer sim para a vida. E eu acho que essa é a principal mensagem do dia de hoje, de que vocês podem sim mudar a vida de vocês apenas por meio de você ter abertura para esse autocuidado, que ele precisa ser aberto, porque se você tiver fechado, os efeitos não vão surgir, porque você não vai estar se dando a oportunidade. Então, o que eu fiz há um ano atrás, na Páscoa do ano passado? Eu abri uma oportunidade para mim. Eu me presenteei com óleo essencial de bergamota, porque eu estava precisando de felicidade, porque eu estava precisando me reconectar com a minha essência, fazer esse recolhimento para que eu pudesse encontrar uma solução natural para o meu consultório, que era presencial e foi para o online. E eu estou muito feliz com isso, de estar aqui com você, Bárbara, que é uma pessoa que eu admiro, uma jovem, batalhadora, que tem levado tantas informações do bem e está me dando essa oportunidade de reencontrar amigas aqui. A Cláudia colocou de novo que o Covid-19 foi um convite para o Convida 20. 2020 foi o primeiro ano de uma nova consciência. É isso aí, eu acredito plenamente nisso e podem contar comigo nessa jornada de luz para que a gente possa dizer sim para a vida e poder ajudar as pessoas que estão em algum sofrimento, porque a gente sabe que a depressão é o mal do século e os casos extremos de depressão levam ao autoextermínio e a gente precisa ajudar as pessoas, porque às vezes uma solução tão natural como uma mãe massageando um filho, né, pode tirar o seu filho de uma depressão, pode tirar sim ele de um caminho de trevas para um caminho de luz. Então essa é a minha principal mensagem para esse dia tão especial que a Bárbara está proporcionando aqui para a gente.
Obrigada, querida. Você tá trocando Tabata por Bárbara, mas tudo bem. Mas algo que eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão também, Mas muito então, lindo. deixa eu falar, é porque você é bárbara, você é uma mulher guerreira. Tá ótimo. Desculpa, tá? Não, tudo bem. Para mim é um privilégio poder compartilhar desse momento com você que é tão experiente, né? Eu tenho certeza que quando eu comecei a minha trajetória, você já tinha ajudado muitas pessoas. E eu acredito que a importância de agregar conhecimento neste momento, principalmente para a gente que está em casa. E nessa trajetória, justamente por isso que eu quis proporcionar esse momento para as mães verem a gente falar dos óleos essenciais para as crianças, eu recebo uma enxurrada de perguntas, né? E colocações assim, mas esse óleo aqui, ele tem comprovação científica? Ah, mas e não sei o que lá, mas quantos estudos tem? E eu fico, caramba, sabe? A meditação, as plantas eram utilizadas de uma forma milenar. Será que realmente você precisa de um estudo científico para falar para você que faz bem, para começar a praticar? Né? E onde entra aí a nossa intuição, o que sempre foi ensinado para a humanidade, para seguir a intuição de mãe. Você sabe o que você precisa, mas às vezes você não começa a fazer e aí você coloca essas desculpas de porque eu não sei, agora não é o momento e tal. E aí eu coloco dois pensamentos aqui que você trouxe em relação ao Covid. Eu sempre falo para as pessoas que a minha função nas aulas, nas divulgações dos conteúdos, é ensinar a gente a cuidar da saúde, né? Então, ensinar a cuidar preventivamente. Fazer atividade física, né? Vira e mexe, faz uma desintoxicação, trabalha o autoconhecimento, a conscientização. E eu tenho muitas pessoas que mandam mensagem e falam assim, eu acho lindo o seu trabalho, mas eu não preciso disso, porque eu não tenho insônia. Mas quando eu falo da lavanda, quando eu falo que ela é um calmante e ela pode te trazer essa tranquilidade, não é para você usar só quando você tiver problema com o sono. É para você usar porque se o seu sono está bem, ele pode ser melhor. Você pode receber uma massagem, você não precisa se presentear só quando você estiver doente. E aí a gente tem aquela prática de, agora eu adoeci, Tabata, qual óleo eu passo na sola do meu pé? Olha, você devia estar passando um óleo na sola dos pés e agradecendo o seu pé por te carregar todo dia. Porque você fica em pé o dia inteiro em cima dele, ou massagear suas pernas, porque hoje você fica sentada o dia inteiro, faz uma massagem na coluna. Você não precisa fazer isso só quando você adoece. Então, acho que a primeira colocação é a gente pensar nesse momento em casa. Não comece a cuidar de você só quando você já estiver em pedaços. Você não precisa se perder para começar a se encontrar. Você pode ficar melhor estando bem. E se você estiver bem, então vamos trabalhar para ficar melhor. A gente sempre tem algum pontinho que a gente pode melhorar na nossa saúde. E outra questão, que aí é uma experiência particular que eu tive, logo que começou a pandemia, um médico, e que ele é cientista especializado em óleos essenciais. Ele faz parte do quadro clínico de pesquisas dos óleos essenciais. E ele chama Dr. Hill. E o Dr. Hill, eu fiz um curso com ele no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de ir aí há uns anos atrás. Mas você vai voltar aqui, hein? E já tem lugar para ficar. Com certeza. E logo que começou a pandemia, ele mandou uma mensagem para o pessoal de Taiwan. E falou quais óleos essenciais eles poderiam usar na casa deles no difusor e no mel, para que eles pudessem se proteger. E ele deixou isso muito claro. Tenham essas plantas em casa, porque elas vão te ajudar. E já comecem a utilizar. Agora eu fiquei perdida. Por que no mel? Porque quando a gente faz o uso interno dos óleos essenciais, então, eu peguei uma virose, eu tô com infecção da garganta, aí você vai fazer a diluição para ingerir. Pode ser no azeite, no xarope ou no mel, que é o que a gente tem de mais puro, né? Para não causar ali nenhuma química. Então, pode falar. Amei essa dica, que essa eu não tinha. É para não ser tão forte na hora de tomar. Isso, porque às vezes a gente fala para pôr na cápsula, né? Mas para as crianças, você pode misturar no mel e pode dar uma colher de mel para a criança. Então,
Eu lembro que eu fiz uma aula e eu estava até assistindo ela ontem, logo no primeiro mês que começou a pandemia. E a gente falou sobre o óleo essencial de On Guard, né? Ali a Cláudia está falando, mel é bactericida, exatamente. Então, quando você unia o mel com as propriedades do cravo, da laranja, e o cravo a gente sabe que ele é rico em eugenol, gente, eugenol é álcool, né? Então, ele vai basicamente esterilizar a sua parte interna, ele vai combater, né, aquele vírus e tudo mais, mas ele também vai ser um imunoestimulante, assim como o mel. Então imagina quando a gente une tudo isso, né? E eu falei pro pessoal, olha, gente, agora compra o mel, todo mundo tenha esse óleo de cravo com laranja em casa, que era o On Guard, né, que ele tem cravo, laranja, eucalipto, excelentes para o nosso sistema respiratório e imunológico. E logo depois de uns 3, 4 meses, eu comecei a receber algumas mensagens assim: Tabata, lembra quando você falou pra gente ter esse óleo em casa? Então, eu não comprei, enfim, o dia foi passando e o meu filho pegou e eu tô desesperada e eu também peguei e tô com dor no pulmão e tal. Será que você não tem esse óleo aí? Porque se eu for pedir e tudo mais... E veio uma enxurrada de pessoas me pedindo óleos essenciais que eles sabiam que deveriam ter, inclusive eles me pediam o óleo que eles sabiam que eles tinham que usar, porque eles assistiam às aulas, eles acompanhavam, mas eles não se muniram das ferramentas necessárias quando aquilo começou. Quando começou a pandemia, o que eu tinha na minha casa era óleo de cravo, eucalipto, eu sabia que eu ia precisar daquilo em algum momento. Aqui, E ó, todo mundo veio, exatamente, o On o On Guard. Guard. É uma bomba Isso, e aí imunológica, né? e aí o que a gente começou a fazer? Porque a gente não tinha também muitos óleos assim para todo mundo a pronta entrega. Então, pegou um vidrinho de mel de 200 ml e colocou 5 gotinhas do óleo de On Guard. E aí naquela mistura, a gente falava, ó, você vai tomar uma colher desse mel todos os dias pela manhã com o teu filho, né, para você utilizar e tudo mais. E foi incrível como as pessoas foram dando aquele feedback de, ai, tô me sentindo mais disposta, tô me sentindo melhor. Mas a minha reflexão para esse momento de Covid é, por que esperar adoecer? E eu acho que o Covid ele trouxe muito para a gente essa riqueza de pensar na minha imunidade antes de adoecer. E agora as pessoas estão tomando chá disso, suco daquilo, comendo alimentos que são imunoestimulantes, né? Então, por que esperar adoecer para cuidar do seu corpo? Né? Verdade. Quando a gente vai estudar aromaterapia, o René Maurice, ele traz para a gente essa consciência de que um corpo saudável, ele não adoece. Não existe vírus ou bactéria capaz de adoecer um corpo saudável. Agora, um corpo fragilizado, quando ele tem contato com um vírus ou uma bactéria, esse vírus, ele acha um lugar propenso para ele ficar, onde não tem nenhum combate, e ali ele fica. Então ele fala, quem adoeceu o seu corpo não foi o vírus, foi você, quando você parou de se cuidar. Então, se a gente começar a se cuidar e pensar nessa saúde de forma preventiva, integrativa, a gente não vai precisar remediar as coisas, a gente vai viver a vida cada vez melhor, do bem para o melhor. Exatamente. E eu quero fazer uma observação muito importante, é que muitas vezes você vai ao médico, você ouve as recomendações e chega em casa e não faz. E por que você não faz? Às vezes é um exame que o médico mandou fazer, às vezes o exame perde a validade, porque você ainda não tem a prática do autocuidado. Porque às vezes a gente fica pensando que o autocuidado é sentar para meditar de manhã cedinho. Não, o autocuidado ele engloba uma série de coisas, até mesmo você tomar uma decisão em prol da sua saúde preventivamente, né? E as pessoas estão muito mal acostumadas a cuidarem da saúde na doença. Então, assim, ela precisa estar doente para cuidar da saúde. E aí ela esquece que ela pode cuidar da saúde estando saudável. E isso faz toda a diferença. E eu costumo dizer, até nas mentorias que eu faço, sobre autocuidado, que quando você não para na saúde, quando você não para cuidar da saúde com saúde, você acaba parando para cuidar dela na doença. E aí, às vezes, o preço que você paga é muito mais alto. E eu quero fazer um convite a vocês a estarem cuidando de vocês e
mesmo que você esteja enfrentando algum desafio, algum obstáculo, porque uma das coisas que eu mais ouço, não sei se você se identifica com essa fala, é que não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Quando eu tiver tempo, eu faço. E aí o tempo vai passando. E como você não está habituada a se fazer ser a sua prioridade máxima, você precisa ficar mal para poder ter tempo para você. Então, a minha recomendação para vocês, mães, que querem que os filhos sejam saudáveis, é que vocês aprendam a ter tempo para se cuidarem. Porque aí, quando vocês tiverem que implementar, né, uma rotina nova no cuidado do seu filho, para que ele tenha mais disciplina, para que ele use menos as telas, para que ele acorde mais cedo, né, para que ele cumpra as tarefas do colégio, para que ele tenha atenção, você já está com o dever de casa feito, que é você estar cuidando de você. E para isso, você precisa escolher pelo menos uma coisa. E esse é um desafio que eu estou colocando aqui na live da Tabata para já movimentar uma ação e uma transformação imediata, né? O que você pode estar dizendo sim para você nesse feriado? Nós vamos ter aí sexta, sábado e domingo. Será que em 3 dias você não vai conseguir fazer uma coisa pela sua saúde, pelo seu autocuidado, para restabelecer o seu bem-estar? Então, assim, que seja um banho revigorante, que seja, de repente, encomendar o seu óleo essencial com a sua consultora de bem-estar, não importa. O que você vai começar a fazer? Instalar um aplicativo de meditação, né? Marcar uma consulta, fazer o que você vai fazer por você. É importante que você assuma esse compromisso, porque a sua vida está passando. E se você não se priorizar, quem que vai te priorizar? Então é importante que você diga sim para a sua saúde, para que você possa estar se cuidando. E por que eu estou falando isso nessa live? Porque hoje eu fui procurada por uma mentora do Mastermind, que tem um projeto chamado Você Pode, por coincidência, né? Você pode salvar seu filho. E esse projeto é um projeto social voltado para a promoção da saúde mental por conta do alto índice de depressão e autoextermínio entre jovens. Então, eu preciso alertar vocês, mamães, que a depressão não é frescura, a depressão não é uma coisa boba, ela pode dar em qualquer pessoa do sexo feminino, masculino, e em qualquer idade. E os jovens estão sobrecarregados. Então, a melhor forma de você cuidar do seu filho é você escutando à disposição. E por que eu estou falando isso, que é um assunto delicado? Porque os jovens, quando eles vão falar com o pai ou com a mãe, nem sempre os pais podem, porque estão ocupados. E às vezes eles falam, tá bom, depois eu falo, e agora não, eu não posso. E aí perde a deixa que o jovem está vindo e depois, quando vai ser procurado, ele já não quer falar. Então, ativa a sua escuta, a sua escuta sensível para você ouvir o seu filho, tanto quando ele está falando, quando ele está em silêncio, porque às vezes o silêncio dele está comunicando algo. Então, não espera ter um problema para estar junto com o seu filho. Esteja junto com o seu filho constantemente, olhe nos olhos, abrace, toque, né? Isso são coisas que não têm custo. Às vezes a gente se queixa, porque está desempregado, não tem dinheiro, mas existem coisas que você pode fazer hoje pela sua vida, pela sua família e que não tem custo nenhum. Então não deixe passar, faça, diga sim para a sua vida, para a sua felicidade e cuide do seu filho com coisas simples, com soluções naturais, como a Bárbara está enfatizando aqui para a gente. Muito obrigada, Glorita. Gente, foi por isso que eu convidei essa mulher maravilhosa para compartilhar com a gente tanta sabedoria, tanta alegria. Toda vez que eu falo com a Glorita, eu me sinto iluminada, me sinto mais alegre. Não tem uma vez que eu não falo com ela que ela fala assim, que alegria! Eu estava pensando, ela sempre está pensando em algo positivo e fazendo essas reflexões e fazem a gente sentir essa alegria também, mesmo distante, né? Que a gente nunca teve a oportunidade de estar no mesmo ambiente, mas eu já sinto como se a gente fosse próxima há muito tempo. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui na nossa live,
por abordar o tema, né, de buscar as alternativas para as questões cotidianas das crianças. E Tabata, já que você falou de alegria, eu não posso encerrar essa live sem falar do Rosemary, que é o alecrim, e que ele é um companheiro da nossa família. A minha filha tem um difusor no quarto dela, e a gente põe 200 ml de água com 5 gotas de Rosemary, e esse difusor fica soltando o perfume do alecrim durante todo o período da aula online. E o alecrim ajuda nessa alegria da nossa casa e ajuda também no foco, na atenção nas atividades escolares. Então, isso é uma dica que eu estou dando para vocês. E eu também presenteei a minha filha com um colarzinho, que aí a gente põe o algodãozinho e usa o óleo essencial, que no caso o que a gente estava priorizando era realmente o alecrim, para ajudar, porque em casa a gente está suscetível a muitos estímulos externos que distraem o jovem. É uma limpeza na casa, é um barulho de uma campainha, de um interfone, de alguém chegando para entregar alguma coisa, ou então até o cheiro da comida, porque aí o jovem começa a sentir fome fora da hora. Então, assim, são várias coisas que tiram a atenção e o foco, e às vezes uma solução natural tão simples como o alecrim faz toda a diferença na nossa vida e traz a alegria para dentro da casa. Então, assim, eu realmente tenho esse entusiasmo, mas quando eu estou meio para baixo, eu recorro ao alecrim. E hoje foi um dia delicado para mim, que eu estava meio para baixo, e eu me preparei para essa live, fiz a minha meditação, e você está vendo como eu estou entusiasmada, né? Com certeza, muito obrigada por compartilhar com a gente. Então, fica a dica aí, né? Se vocês querem dar um presentinho para os seus filhos, tá meio triste, dá um difusor com óleo essencial. Eu tenho certeza que eles vão adorar. A sala onde eles estudam fica com um aroma diferente, eles já se sentem especiais ali porque tem o aroma do estudo, cria uma âncora olfativa para aquele momento, assim como a Glorita, ela criou aquela rotina, né? E aquela âncora da lavanda para o sono. E com certeza as crianças, elas vão ter um impacto positivo disso, até porque o alecrim, ele é conhecido como óleo do estudante. Então, existem vários estudos que mostram que ele realmente ativa a parte frontal e faz com que a gente grave mais, tenha mais foco, mais concentração naquele momento da inalação, pode fazer um chá de alecrim, enfim. Olha, Glorita, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro, mas além do... Eu quero salvar essa live, tá bom? E o meu celular aqui, ele também tá acabando a bateria, então ele tá 8%, gente, e eu não quero perder essa live. Então, tá bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, mandem as dúvidas no nosso direct, podem conversar. A Glorita, ela faz os atendimentos online agora, então a gente não precisa mais ir lá para o Rio de Janeiro para ter a presença dessa mulher maravilhosa na nossa vida, né? E se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Eu sei que é uma questão para os adolescentes aí, as mães estão tendo muita dificuldade de lidar, e eu falo particularmente quando eu atendo as crianças. Eu preferia estar atendendo os pais, porque eu vejo que muitas vezes as crianças, elas estão naquela situação porque os pais, eles não souberam lidar. E não digo nem por negligência, mas porque você nunca foi ensinado a lidar por com estresse, aquilo naquele momento. Né? Exatamente. E aí você faz o seu melhor. E quanto mais a gente cresce, a gente vê que os nossos pais fizeram o melhor. Mas às vezes o melhor dele teve essas consequências. Então, que nós possamos sim buscar ajuda e saber que tem soluções simples que nós podemos colocar em prática na nossa casa. E a gente não precisa sofrer igual, a gente pode fazer diferente. E eu queria convidar vocês que ainda não me seguem a estarem me seguindo lá no perfil Glorita Cajati, porque eu vou estar compartilhando sobre essa questão do autocuidado no dia a dia da mulher, da mãe, que ela precisa encontrar esse tempo que muitas vezes para ela parece impossível de aparecer, mas que quando você diz sim para você, tudo na sua casa, na sua vida anda com mais equilíbrio, com mais bem-estar e com mais alegria. Então era esse o recado que eu queria dar, Tabata. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com a tua audiência. E sintam-se em casa lá no Glorita Cajati para a gente continuar essas trocas. Tá certo. Beijo no coração e bom feriado para você. Para você também. Feliz Páscoa. Tchau. Tchau, tchau.